Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Nós estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E nós vamos estar falando agora a parte C desse versículo, que diz assim o versículo: Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Gente, aqui é tantas coisas maravilhosas. A palavra de Deus, ela renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela nos ensina tantas coisas. Aqui vai falar sobre o pecado original. Aqui vai dizer que o pecado, quando surgiu, toda a raça humana foi contaminada. Alguns querem atribuir, tirando a culpa da mulher e atribuir exclusivamente a Satanás, o culpado disso. Isentar a mulher, isentar o homem de suas responsabilidades é até injustiça. A gente precisa entender que como o homem, a mulher tem um livre-arbítrio, pode escolher, ela podia muito bem não aceitar a proposta, porque uma vez Deus já havia dito para não comer. Mas o que me chama a atenção aqui é que diz a palavra de Deus que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ela viu como uma árvore boa para se comer. E Deus disse que essa árvore não podia comer, independente se seria boa ou não. É claro que Deus jamais iria fazer qualquer coisa ruim, porque todos os finais da criação aqui, você vai encontrar Deus falando, olha, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era bom. E ali aquela árvore ali, de conhecimento do bem e do mal, ela também é uma árvore boa no sentido da criação. No sentido de que nos dá um limite, nos dá condições de entender até onde eu posso, até aonde eu posso chegar. Onde vai fazer que eu pare um pouco para raciocinar, para pensar, vai valer a pena? Isso compensa? Então, independente se esta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, que Eva comeu, lhe trouxe um grande prejuízo, lhe trouxe não somente um prejuízo a ela, mas toda a humanidade, porque aqui é o pecado original, tudo que Deus fez era bom. Inclusive esta árvore, para testar o homem, para ver que o homem, de fato, é um ser que precisa de Deus, é um ser que necessita de Deus, que é um ser que precisa de um Criador, que por si próprio o homem não consegue e o homem não tem condições de sobreviver, que o homem é um ser que precisa ter uma relação, ser relacional, se relacionar e principalmente relacionar com o Criador. Agora, o que me chama muita atenção é como Eva deixa de ouvir o Criador para ouvir a criatura. Isso não foge muito dos dias de hoje, é claro, né? A gente está sempre ouvindo mais a criatura do que o Criador. A gente mais obedece a criatura do que o Criador. Esse texto, ele mostra que o homem também quis ser autônomo. O homem queria viver por si próprio, com seus desejos, com a sua visão, com aquilo que lhe é agradável. E eu já falei nos vídeos anteriores que a gente não come tudo que é agradável aos olhos, né? Que a gente não come tudo que é bom, né? Nem tudo que é bom e agradável aos olhos a gente deve comer, porque pode trazer-nos prejuízo. É isso, exatamente isso que Deus quis dizer para esta mulher, para não comer desse fruto, desta árvore. E a mulher, então aqui ela passou a querer ser autônomo, passou a ser, querer ser uma divindade. Ao comer esse fruto, ela estava dizendo, olha, eu quero autonomia, eu quero viver por mim,
eu quero viver só, eu quero ser um pequeno Deus ou uma pequena Deus, eu quero ser igual a Deus, e se eu vou ser igual a Deus, eu não preciso de Deus, né? Para que dois? Né? Mas o que me chama a atenção é que de tantas coisas lindas que tem esse texto, que é riquíssimo, que faz a gente analisar e pensar, é que quando uma pessoa erra, ele sempre quer levar alguém consigo. Esse é o problema. Já é péssimo, já é ruim você se auto-prejudicar, mas além de se prejudicar e prejudicar o outro, terceiros, essa é a nossa tendência. A gente nunca quer fazer uma coisa sozinho, a gente sempre está querendo companhia, a gente está sempre querendo um coro, né? Até mesmo para as coisas ruins. É difícil o homem assumir a sua responsabilidade, é difícil o homem assumir os seus erros e dizer, olha, de fato, eu vou comer aqui e vou assumir os erros e vou pagar por ele. Mas o que diz aqui o texto, logo na parte C do versículo, que eu acho interessante a gente ver, diz assim, olha, tomando-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. É claro que ela, ao oferecer ao marido, deu ao marido, ela não forçou a barra, né? Ela não colocou a goela dentro do paparadão, mas sim ela ofereceu e ele aceitou. Agora, as razões, aí a gente pode pensar em muitas coisas, né? Por que aceitou? Mas eu penso que Adão, quando viu que ele tinha vacilado, já por não ter guardado, sido aquele guardador, aquele responsável direto, né, o responsável direto para guardar e zelar do jardim, que tinha falhado, ele acabou consumando o ato. É como diz assim, ó, eu já errei, então agora vão desandar. Eu já fiz besteira, então agora que eu vou fazer mesmo. Essa é a cabeça, às vezes, de muitas pessoas, infelizmente. Cai num erro pequeno ou num erro qualquer e começa agora a dizer, eu já fiz essa besteira, agora eu vou continuar fazendo ainda mais. Eu vou continuar aprontando. Ao invés de corrigir o seu erro e até exortar a mulher e até conversar com a mulher ou até dizer para a mulher, olha, não deveria ter feito isso, por que você fez isso? Ele foi cúmplice. Ele aceitou. É interessante aqui, enquanto Eva, ela é direcionada, ela é induzida pelo espírito ruim, pelo um ser não igual, Adão, ele é enganado ou ele é induzido por um ser igual. Gente, isso aí é para a gente pensar. Enquanto Eva foi induzida, encaminhada, chantageada por um ser desigual, um ser maligno, que hoje a gente sabe disso, Adão não. Adão, ele foi convidado a participar, a comer desse fruto pela sua semelhança, né? Pelo osso dos seus ossos, pela carne da sua carne. E aqui me faz enxergar o que a palavra de Deus de fato fala, que os nossos pecados, eles geralmente são assim. Nós erramos pela nossa concupiscência, nós erramos pelos nossos desejos e nós ainda induzimos outros a errarem também, a desobedecerem também a Deus. E aí, meu querido, minha querida, a gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa influência, a nossa semelhança é muito grande. Eu posso tanto influenciar positivamente, como posso influenciar negativamente. Eu posso tanto levar você a obedecer a Deus, ou você desobedecer a Deus. Como eu estou vivendo uma vida errada, aí eu quero levar outros também a viverem uma vida errada.
E isso se torna muito fácil porque a gente conhece a nossa linguagem. Um ser humano conhece a própria linguagem. Nós somos semelhantes e a gente tem essa tendência de copiar, de imitar, de fazer o mesmo o que o outro está fazendo. Ah, porque o outro fez isso, eu também vou fazer. Ah, porque o outro comeu isso, eu também vou comer. Ah, porque o outro foi por esse caminho, eu também vou. Mas a palavra de Deus aqui coloca em nós uma responsabilidade, não para jogar a responsabilidade no outro, né? Porque não é questão, mesmo que seja semelhante, eu tenho que culpar o outro porque me fez pecar. Porque o pecado em si eu posso rejeitar também. Eu tenho que ter opinião. Eu tenho que ter a condição de dizer não. Como é difícil o ser humano falar não. Olha, é muito difícil a gente dizer não, né? Não para as coisas, não, principalmente para as coisas erradas. Sempre é difícil a gente qualquer coisa a gente falar assim, olha, tá bom, eu vou fazer, às vezes nem vai fazer, mas acaba confirmando aquilo. Aqui na questão aqui de Eva, ela comeu, foi agradável aos olhos dela, foi agradável à visão dela, ela teve desejo de comer, era uma árvore boa, ela pegou, comeu, não satisfeita, oferece o homem e o homem também, ele pega. É interessante observar que Adão não pegou desse fruto na árvore. Ele pegou da mão de Eva. Né? Ele pegou oferecido por Eva. Ele pegou oferecido por um outro semelhante. E aí, meu querido, minha querida, não tira a responsabilidade, né? Como eu estou dizendo, isso não quer dizer que há um pior e um melhor. Eu só entendo que quando alguém é enganado por um ser maligno, um anjo caído, um ser angelical, ser enganado, é um ser, humanamente falando, né? Não estou falando espiritualmente, mas humanamente falando, talvez até espiritualmente também, é superior ao homem, tem muita capacidade, é um ser que tem muitas coisas a mais do que o homem, né? E agora quando se peca por causa de um semelhante, porque um semelhante está te levando à queda, ou está te induzindo à queda, né? Está te convidando para a queda, e você ainda aceitar, e você ainda nem pensar, você não raciocinar, você não parar um pouco para pensar se é bom ou se é ruim, se vale a pena ou se não vale. A sua decisão, eu acho sim, que essa decisão ela é uma destruição maior, é um catástrofe maior, porque quando eu sou enganado por um semelhante, mesmo que ele tenha vários argumentos, mesmo que ele seja um ser semelhante, de igual, da mesma espécie, mas eu também tenho raciocínio, eu também tenho condições de raciocinar, eu também tenho condições de pensar. Nós estamos no pé de igualdade, vamos dizer assim, pelo menos na mesma raça. Estando na mesma raça, a gente pode dialogar, conversar na altura, conversar de forma de igualdade. Agora, conversar com uma serpente, conversar com um ser angelical, de pé de igualdade, aí é mais difícil. A queda de Adão aqui, ao meu ver, né? Ao meu ver, é uma queda pior, né? Claro que queda é queda, mas é uma queda pior. É uma queda que ele podia muito bem recusar muito mais do que a mulher. Não que a mulher também não podia, nada disso, mas por ser um ser igual, nós estamos no pé de igualdade. Então é interessante isso para mim, né? Talvez para você não seja tão interessante isso que eu estou tentando fazer a gente pensar um pouco. Eu trazendo essas ideias, tirando um pouco
do texto para fazer essas aplicações, né? Porque a maioria das nossas mensagens são aplicativas dos dias atuais. Uma pessoa me convencer, eu preciso parar a pensar. Às vezes tem pessoas que não para pensar, não para, vai recebendo qualquer coisa, tudo que ouve tá bom, né? Ah, não, tá beleza, pode me dar, eu vou experimentar, né? Quantas aí a gente vê as propagandas, né? Que fazem na televisão, que faz as pessoas comprarem, faz as pessoas adquirirem coisas sem nenhuma necessidade. Você está vendo um outro semelhante ali, né? Ah, porque é bonito, porque é belo, porque isso você pode comprar, que vai ser bom para você, e a pessoa vai experimentando. E pior não é isso, a gente percebe que existem pessoas que tomam remédios, né, vários remédios, sem consultar o médico, né? E aí ele toma porque ele tomou um remédio, sabe-se lá por que ficou bom. Talvez não é nem por causa do remédio, é por causa do tempo que já passou. O remédio, na verdade, talvez nem efeito fez, mas o tempo que ele estava com problema já era o tempo para ficar bom, vamos dizer assim. Ele tomou lá uma água com açúcar ou um remédio qualquer, e aí ele ficou bom e quer oferecer o outro. Eu conheço várias pessoas que têm uma caixa de remédio em casa, e quando alguém está com algum problema, ele começa a receitar sem ser médico, sem ser nada. Sem, né? Ele não fez, né, o curso de medicina, ele não é médico, ele não tem habilidade nem nada, mas porque tomou, experimentou algum tipo de remédio, aí ele está oferecendo, olha, eu tomei tal remédio e pode tomar que é bom. Gente, cada um tem um organismo. Então essa forma de persuadir, essa forma de convidar o outro a comer, a participar de coisas que não deve. E falando desse negócio de remédio, no meu início do ministério, em 1985, lá no Piauí, em Teresina, Piauí, aconteceu um lance que eu nunca esqueci. Tinha lá um irmão da igreja, né? Ele antes não era da igreja, ele era lá mundano, né? Ele era mais para a área da bagunça. E ele era acostumado a aplicar injeções. Ele aplicava injeções, ele era muito convidado. Aí ele se converteu, estava lá, né, alguns irmãos chegavam e pediam para aplicar injeções, a injeção, ele ia e tal. Aí eu fiquei doente. Um dia alguém falou, pastor, fulano de tal aplica injeção. Aí eu fui conversar com ele, falei, irmão, você é enfermeiro? Não, eu só tenho experiência. Você fez algum curso? Não, que isso, eu já aplico injeção, porque eu já tomei muitas. Eu já tomei muitas injeções, então eu aprendi. Aí eu falei, não quero não, muito obrigado. E eu falei, irmão, é muito perigoso isso. Ele disse, não é nada, eu já estou acostumado, já apliquei várias injeções. E por incrível que pareça, irmãos, não foi profecia, não foi maldição que eu lancei na mão dele, porque eu não acredito nisso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, tempos depois, ele vai lá correndo para a igreja me procurar, eu morava no fundo da igreja, ele me procurar, pastor, me socorre pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi? Morreu um rapaz lá dentro da minha casa. Eu fui, apliquei uma injeção e a pessoa caiu lá e morreu. Aí eu fui resolver esse problema. E sério isso, eu estou rindo aqui, mas é coisa séria. Ele aplicava a injeção. Então a gente tem essa tendência aqui, a gente percebe aqui que a mulher, ela ofereceu a Adão. Ela comeu, né? Eu acredito que, o pensamento meu, que Adão viu que ela não caiu morta, você não morreu. Que bacana, então não dá aqui, deixa eu experimentar também. E comeu. E aí diz a palavra de Deus que abriram os olhos de ambos. Eu acho interessante isso a gente pensar um pouco. Esse lance de persuadir, esse lance de levar o outro a querer ser, ou possuir, ou ter, ou fazer o mesmo que nós fazemos. A gente vê muito isso em muitas áreas, irmãos. Por exemplo, o pai tem uma profissão, quer que o filho segue a mesma profissão. A mãe tem uma profissão, quer que a filha ou o filho segue a mesma profissão, não deixa ele
desenvolver o seu intelecto e procurar descobrir. É claro que pode, os pais podem muito bem ajudá-lo, né, a procurar uma profissão, aquela coisa toda. Mas eu conheço muitos filhos que têm frustrações, estão frustrados, porque escolher a profissão do pai não é aquilo que ele queria. Ele procurava outras coisas, mas porque o pai bancava e pagava, o pai dizia, olha, eu só pago se for esse curso, e fez, e hoje está aí até parado e não faz mais nada. Então essa maneira de querer persuadir o outro, de levar o outro a fazer o mesmo que nós estamos fazendo, a gente precisa entender que pode ser bom, mas também pode ser ruim. A gente tem mais a tendência de levar o outro ao fracasso do que levar o outro ao sucesso. Porque geralmente o sucesso a gente está querendo ser egoísta, né? Não é meu, eu vou ser o exclusivo, eu vou ser exclusivista, né? Não vai ter outro, não vai ter competição, não vai ter concorrência de mercado. Então tudo bem, eu inventei isso aqui, não ensino, eu inventei essa receita aqui e essa receita eu não passo para ninguém, vai morrer comigo. Você já vê muitas coisas assim, pessoas que inventaram várias receitas e tá segredo absoluto, né? Segredo absoluto, ninguém sabe e não ensina ninguém. Por quê? Porque não quer concorrência. Mas você vê por outro lado, coisas ruins, pessoas fazendo e a gente falando, eu fiz, mas porque fulano também fez. Eu fiz, mas porque ciclano também fez. O Márcio fez. Querido, não é assim, né? A gente não fica copiando. A gente não fica copiando, principalmente erros. Se for problema os acertos, né, coisas boas, copiar coisas boas, tudo bem, não vai te trazer prejuízo. Coisas boas, quando se copia, se junta, acrescenta. De repente você está até agradecido, você até agradece. Agora, quando você quer copiar, você quer imitar, você quer ir na onda do igual que fez um mal, porque meu pai era assim, então eu também sou assim. Né? Eu conheço, a gente conhece, né? Muitas pessoas falam, eu tenho um estupim curto, é porque é o seguinte, na minha casa era assim. Meu pai era assim, eu sou assim e pronto, acabou. Então o meu pai, ele fazia dessa forma e eu copiei e eu vou fazer também. Querido, cada um de nós, nós somos seres únicos, exclusivos. Não existe outro Márcio Antônio Fernandes com esse DNA que está aqui em mim. Não tem outra pessoa igual a você no sentido de DNA. Você tem algumas características que é só sua. Outras pessoas não têm coisas que você tem. Então, esse indivíduo, a gente precisa saber que aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu devo fazer, nem sempre o outro pode fazer, o outro dá para fazer. Isso é muito perigoso. Você vê aí pessoas tentando imitar coisas gravíssimas, induzindo o outro até o suicídio. Isso é coisa grave. Você viu aí um tempo atrás, aí passando na televisão, vários adolescentes, jovens se matando, se enforcando, pulando de prédio por causa de incentivo, né? Por causa de indicação de pessoas mandando ele, olha, eu fiz um desafio, agora você vai fazer outro desafio, tal da baleia azul, aquela coisa toda, e outras coisas mais. Pessoas vão se imitando o outro e ainda mais imitando para o mal. Induzindo ao mal, induzindo ao erro, induzindo ao fracasso. Ele está dizendo, como está dizendo assim, eu me lasquei sozinho, né? Mas eu não vou ficar sozinho, eu vou levar mais gente comigo. Eu estou sofrendo, eu vou levar. Isso é coisa demoníaca, isso é coisa diabólica. Quando você faz um erro, comete um erro, o que se faz necessário é você raciocinar, parar e falar, olha, eu fiz besteira. Cometi esse erro, cometi esse equívoco, pratiquei isso que não deveria. E se conscientizar e reconciliar, pedir perdão, quem for para ser perdoado, ou Deus ou o outro, sei lá quem foi. Se acertar. Se Eva tivesse talvez chegado aqui diante de Adão e falado, olha, eu fiz besteira, Adão. Não come não, porque já basta um só padecer, já basta um só sofrer. Eu vou pagar pelos meus erros.
você não vai, né? Mas ela pega e ali oferece, né? Essa é a palavra, oferece ao seu companheiro, que esse oferecer, a gente é oferecido, a gente recebe várias cantadas, né? A gente recebe várias pessoas nos oferecendo coisas boas e coisas ruins, coisas que trazem prejuízos, e já trouxe prejuízo àquela pessoa e vai trazer prejuízo a você também. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu consigo enxergar aqui nessa parte C desse versículo 6, isto, como diz aqui a palavra de Deus: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o marido e ele comeu. Então ela pegou e ainda ofereceu ao marido, e não satisfeita, ele comeu. Não satisfeito, né? Desculpa, ele comeu. Então, meu querido, minha querida, eu não sei como seria se Adão tivesse recusado aqui. Não é verdade? Eu não sei o que ia acontecer. Você pode perguntar: pastor, se Adão tivesse rejeitado, o que ia acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Certamente eu não sei. A gente pode pensar muitas coisas, né? Deus ia acabar com Eva, ia arrumar outra, não sei lá o que ia fazer, eu não sei. Eu não vou nem pensar aqui, né? Daqui a pouco, senão alguém vai começar a falar assim: fulano tá dizendo que se a mulher errou, então você pode trocar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso que eu estou pensando, não. Não é isso que eu estou pensando, não. Primeiro que eu não sou Deus, né? No caso de Deus aqui, Deus pode fazer qualquer coisa, o homem não pode. Deus, o que ele fizer, ele fez, ele é soberano, né? Mas se a mulher que não tivesse se o homem que não tivesse recebido, eu honestamente eu não sei te responder o que seria, o que aconteceria se ele tivesse falado para ela: eu te avisei, você pecou e agora você vai assumir suas responsabilidades, você vai receber o seu salário. Você agora se vira. Mas o que me leva a pensar aqui, de outra forma, é por ele entender que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne, como diz outrora aqui, como diz aqui no verso 23, pode ser que ele entendeu: olha, eu também falhei, eu também errei, eu também não cumpri com minha obrigação, eu também eu não vigiei. A responsabilidade maior de guardar era minha. Deus falou diretamente comigo, eu falei diretamente com ela. É interessante isso, né? Deus fala diretamente para Adão, Adão fala para ela. A serpente fala para ela e ela fala para ele. E o que mais venceu aqui no caso aqui, se pegar para vencer aqui, foi o diabo. O que mais aqui teve êxito foi o bicho. A palavra dele teve mais valor, mais crédito do que a palavra de Deus para Adão e de Adão para Eva. Olha como é tão difícil a gente convencer o outro que é de Deus. O que é de Deus é espantoso para o outro. O que é de Deus, para falar para o outro, é muito complicado. Mas perceba que quem falou para Eva que aquela árvore que não podia comer foi Adão. Deus falou diretamente para Adão e Adão falou para Eva. A serpente falou diretamente para Eva e Eva transmitiu para Adão, acredito eu, e no mínimo comeu e deu a Adão, né? Ofereceu a Adão. Os dois semelhantes se trocavam ideias. Eu acho interessante isso. A gente tem que ter muito cuidado aí com seres de igualdade também, porque seres de igualdade também, quando fazem coisas erradas, eles querem levar mais alguém para o erro. É difícil a gente fazer um erro, cometer um erro e cometer um erro só com a gente mesmo. Cometer esse erro sozinho. Geralmente os nossos erros levam outras pessoas. Esses erros conduzem outras semelhantes
aos erros. Isso a gente precisa pensar aqui nesse texto. É que quando eu errar, quando eu falhar, eu preciso hoje, né? Agora que tempo aqui não dava para pensar nisso, acredito eu, mas com todo o conhecimento que nós temos hoje, com toda a oportunidade que nós temos hoje de ter a palavra de Deus, de ter Jesus vindo, de ter o Espírito Santo dentro de nós, o que me ensina aqui é o seguinte: olha, errou, assume a sua culpa. Errou, confesse os seus pecados. Você errou, não induze o outro ao mesmo erro. Ou quando você vê o outro caminhando pelo mesmo erro, você seja uma pessoa para dizer: olha, não faça isso. E explique a pessoa por que não fazer isso, porque você já fez. Se você pecou em algum tipo de pecado e você está vendo alguém que está caminhando por o mesmo abismo, por o mesmo caminho, você tem uma grande oportunidade de não oferecer esse caminho, mas de mostrar para essa pessoa um outro caminho. Isso eu posso dizer para você, que as suas experiências de fracasso, de pecado, de erros, servem para alertar outros, servem para dar oportunidade para outro caminhar por outros caminhos ou ir para outra direção. E você pode dizer: olha, eu já caminhei por aí, eu já fui por esse caminho. Desculpa. Eu já pratiquei isso, eu já fiz isso, eu já vivenciei esse problema. Então eu convido você para não ir nele. Eu convido você para sair dele. Sai desse caminho, procure outras alternativas ou outra alternativa, procura outro caminho, porque esse aí eu não me dei bem, eu não fui bem. Você tem total liberdade de ir para o caminho que você quiser. Eu sempre falo isso. O erro que eu cometi e eu percebo que alguém está caminhando para cometer, eu falo a verdade para você. Eu não tenho dificuldade de dizer para ninguém os meus pecados, os meus erros, porque eu sou pecador. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para o irmão, para a irmã, por aquilo que eu já passei, e eu estou vendo que ele está caminhando para esse caminho, eu falo: olha, esse caminho aí eu conheço, esse caminho aí eu já fui, esse fruto aí eu já comi, esta árvore aí eu já peguei, essa caminhada eu já fiz, e não foi nada legal, não foi nada bom. Você tem livre-arbítrio de escolher, mas você tem a oportunidade de saber que alguém já passou por aí e não foi muito bom, não foi agradável. Pode ter sido bom pelos olhos, pode ser sido bom para comer, pode ser agradável aos olhos, mas é mentira. Não tem nada de agradável aos olhos aí, não tem nada de bom esse caminho. Então o que esse texto pode me ensinar é isto, é que eu não leve outra pessoa, que eu não permita que eu vendo alguém caminhando para esses mesmos erros que eu cometi ou que você cometeu, você tem a oportunidade agora de ensiná-lo, de ajudá-lo a não cometer, ao mínimo de alertá-lo, no mínimo de dizer para essa pessoa, de dar oportunidade para essa pessoa de que o caminho ali você já foi, você já conhece. Estou falando de pecado, de erros. Isso aqui os erros também servem de aprendizado. Nós sabemos disso. Esse erro aqui era um erro que não podia ter errado. Mas os nossos erros hoje, atual, aqui foi o primeiro pecado, o pecado original que toda a raça humana hoje, independente se vai errar da mesma forma que eu errei, vai pecar da mesma forma que eu já pequei, ele continua sendo pecador. Ele não vai deixar de ser pecador porque ele saiu desse erro que cometeu. Ele já nasceu pecador, já nasceu com problema, já nasceu com vírus. Mas pelo menos esse erro, essa falha, se a gente tem a oportunidade de dizer para o outro,
e até contar a experiência para o outro, de dizer para o outro, quando você percebe que o outro está sendo induzido, encaminhado, ou está andando com as suas próprias pernas para esse fruto belo, para esse fruto bonito, para essa coisa agradável aos olhos, você tem a condição de hoje de dizer, olha, não faça, não vai por esse caminho. Todavia, você tem direito de viver a sua vida da forma que você quiser. Todavia, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você sabe o que me chama muita atenção na palavra de Deus? É que o próprio Deus colocou esta árvore ali, mas ele não ficou lá na porta ou no pé da árvore, esperando que Adão ou Eva fosse ali para repreendê-lo. O que me chama atenção nesse texto é que Deus, de fato, deixou o homem na total liberdade para acertar e para errar. Deus deixou o homem livre, com livre acesso, com livre escolha, dizendo, olha, a vida é sua, você tem direito de tudo que você quiser, até de errar se você quiser, você tem direito de fazer coisas erradas. Não vou ficar satisfeito, Deus, né, pensando eu como Deus, eu não vou ficar feliz, não vou bater palmas por isso, não vou te elogiar por isso, não vou te glorificar por isso, não vou te exaltar por isso, pelos erros. Mas você tem um livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que não deve fazer é você ir e achar que isso é bacana, que isso é beleza, foi muito bom para você. Porque não vai ser bom, jamais vai ser bom. Mas o que me chama a atenção é esse Deus que não ficou ali no pezinho da árvore, né, plantado ali do lado da árvore, para esperar que Adão ou Eva aproximasse ali e despachasse. Olha, eu te falei que vocês não podem nem comer dessa árvore, então é melhor nem ficar aqui perto. Deus colocou a árvore no meio do jardim, que me chama a atenção, no meio do jardim, e se colocou no meio do jardim é um lugar que passagem para tudo quanto é lado, né? Se você vai passar pro lado de lá, você tem que passar aqui. Se você vai vir pro lado de cá, você tem que passar. Se você vai cruzar ali, você tem que passar. Tá no meio. Uma coisa no meio é uma coisa que tem acesso, né? Que você vai ver. Mas ver e comer tem uma diferença muito grande. Ver e pegar e comer é uma longa estrada. Eu achar que a árvore é boa para comer é uma coisa, eu comer é outra coisa. Eu pegar do fruto e colocar na boca é uma coisa, eu tirar da árvore, eu tirar lá o fruto e pegar o fruto é uma coisa, eu comer. O pecado aqui é, no dia que comer, vai morrer. Sentença de morte, come e morre. Quando Eva, acredito eu, que comeu e não morreu, e Adão falou, você comeu? Não morreu. Eles não sabiam que a morte, existe esse tipo de morte que nós sabemos hoje, né? Morte espiritual, morte de condenação eterna e morte física. Eles não tinham essas experiências. Esses ensinamentos aqui para nós, irmãos, é muito maior, mais amplo, porque a gente hoje tem tantas experiências, tanto de coisas boas como de coisas ruins que os outros praticaram, que hoje eu posso entender o seguinte, olha, eu tenho um início, né? eu tenho um incentivo, eu não estou virgem nas minhas escolhas. Eu posso ir tanto para o mal, como eu posso ir para o bem. E se eu for olhar aí fora, eu vou ver muitas coisas boas que eu posso seguir e ser exemplo. Mas também, se eu olhar aí fora, eu vou ver muitas coisas ruins, péssimas, e que eu vou destruir a mim mesmo, vou destruir os outros e vou acabar com os outros, porque tem coisas ruins e muitas coisas ruins aí fora que os outros praticam e fazem. E não é porque os outros fazem que eu também vou fazer. Acredito que Deus permitiu que tudo isso estivesse escrito para nós, para dizer para nós assim, olha, não caia na conversa do outro. Você pode decidir por si próprio.
tem uma palavra, tem um ditado popular aí que algumas pessoas não gostam do que falam e às vezes até magoam algumas pessoas que têm o mesmo nome, mas não pega isso como pejorativo que eu vou dizer. É a Maria que vai com as outras, né? Fulano de tal, Maria que vai com as outras. Quando está falando assim, é Maria que vai com as outras, está dizendo o seguinte, que você está indo levado para o mesmo que o outro está fazendo e que o que o outro fala, você faz. O que o outro faz, você pratica. Se o outro pula no buraco, você pula também. Se o outro faz uma coisa errada, você vai também. Se o outro fuma maconha, você, porque fulano está fumando, eu também vou. Porque o meu pai era brabo, eu também vou ser. Porque fulano de tal me batia, eu também vou bater. Não, você tem o raciocínio, você tem condições de fazer diferente. Eu pego esse texto aqui, eu quero analisar por esse lado, que você não é obrigatoriamente fazer o que o outro fez de errado. Você não é obrigatoriamente fazer o mesmo que os outros estão fazendo ali. Você pode fazer diferente. Então, que essa palavra possa despertar em nós e dar uma preocupação em nós também, possa nos trazer preocupação daquilo que eu estou fazendo, não induzir o outro a fazer, principalmente as coisas erradas, que eu seja muito franco, muito claro, muito objetivo em dizer para o outro, olha, eu fiz isso, mas eu não me dei bem, eu não fiz bem isso, eu pratiquei isso, mas não foi legal, e eu te oriento que não faça. Todavia você tem a oportunidade de fazer diferente. Aqui a Eva ofereceu a Adão e Adão aceitou. O porquê? Não sei. O interessante aqui para mim é que ele aceitou, mas que eu não preciso aceitar tudo que os outros oferecem. Porque eu sou um ser pensante, eu sou um ser que eu posso decidir as minhas escolhas. E você também. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa estar fazendo de você um instrumento abençoador na vida dos outros. Fique na paz. Até a próxima.